A problemática da falta de investimento na execução das penas privativas de liberdade, a atuação do Legislativo e o papel do Judiciário nessa questão são os principais destaques do Brasil Justiça desta semana. O nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Enaldo Moreira. Doutor Enaldo, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu que agradeço, Renata, pela oportunidade. Quais são os regimes de cumprimento de pena pela Lei de Execução Penal? Os regimes são 3. Fechado, que é o mais rigoroso deles, cumprido em estabelecimento de segurança máxima ou média, praticamente sem nenhum benefício. O semiaberto, que é cumprido em estabelecimento onde temos colônia agrícola ou industrial, ou seja, o preso no regime semiaberto tem que trabalhar. E o aberto, que a lei prevê a casa do albergado, que no Brasil não existe praticamente, e que também pode ser cumprido em regime de prisão domiciliar. Esses regimes são observados na prática pelo sistema prisional? Olha, não. Esses regimes eles não são observados. Eles são observados em parte, né? Mas em grande parte não. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, eu fui juiz da execução penal, eu passei pela execução penal em 2000, até 2004. Eu fui um dos juízes da execução aqui do Distrito Federal e posso te dizer que o regime fechado, ele atende em parte a alguns pressupostos, alguns requisitos da Lei de Execução Penal, que é a lei que regulamenta o regime de cumprimento de pena de prisão, pena privativa de liberdade. Mas o maior problema que nós verificamos aqui, eu acredito que na maior parte do país, é em relação ao regime semiaberto, que prevê esse estabelecimento um pouco diferenciado, né? Um estabelecimento que tem que ter trabalho para o preso. E no regime fechado, o maior problema que nós temos é de vaga. E aí eu levanto aqui uma questão que é justamente a falta de investimento do Executivo na criação de novas vagas. Existe algo que não bate, ou seja, o investimento que o Estado faz na criação de vaga e no próprio sistema prisional, ele não bate com o ordenamento penal. Então, nós temos uma distorção aí entre número de vagas e aquilo que a lei prevê como pena de prisão, como pena privativa de liberdade, que é cumprida nesses 3 regimes. E o nosso sistema, como eu já disse no início, é um sistema progressivo, ou seja, a pessoa começa, a intenção da lei é que aquele que cometeu um desvio de conduta, seja ele grave ou não, que ele passe por esse sistema que é progressivo. Então, ou seja, o sujeito é testado no regime fechado, mais rigoroso, aquele que comete um crime grave, com previsão de regime fechado, e depois ele é testado em regimes menos rigorosos até ganhar a liberdade com apenas a observância de alguns requisitos. Então ele começa no fechado, se preencher o requisito objetivo e também subjetivo, mérito, ele passa para o regime semiaberto e depois ele ganha o regime menos rigoroso, que é o regime aberto, que no Distrito Federal é cumprido em boa parte em regime de prisão domiciliar, justamente por não haver, né, em razão do Estado não proporcionar ao juiz da execução o estabelecimento adequado para o cumprimento desse regime, que seria, de acordo com a lei de execução, a casa do albergado, onde a pessoa dorme durante a noite e sai durante o dia para trabalhar, para fazer as suas tarefas do dia. O que existe hoje, e é muito semelhante ao regime aberto, é o semiaberto com benefício. O semiaberto com trabalho externo e saída temporária, ele é cumprido numa espécie de casa do albergado aqui no Distrito Federal, onde o preso recolhe no período da noite e durante o dia ele trabalha num convênio vinculado à vara de execução penal, que é a vara responsável por acompanhar aqueles que estão em cumprimento da pena privativa de liberdade. Então, o senhor acha que o sistema prisional hoje ele não está apto para executar a quantidade de mandados de prisão produzidos pelo Judiciário? De forma nenhuma. Esse dado é um dado por demais conhecido, né, por todos os operadores de direito e pelo próprio pessoal
das secretarias da área de segurança, né, do país, todos sabem que é quase aquilo que eu disse no início, existe uma distorção entre o número de vagas e a legislação penal, ou seja, hoje se prevê muito mais pena de prisão do que o Estado consegue absorver. Então, o número de vagas está muito aquém dos mandados de prisão que são produzidos pela Justiça. Ou seja, a Justiça produz muito mais mandados de prisão do que o Estado consegue absorver com as vagas disponíveis, as vagas que nós temos hoje. O cumprimento da pena privativa de liberdade no Brasil atende aos preceitos da Lei de Execução Penal? Olha, eu diria que em grande parte não, né? E se eu dissesse o contrário, eu estaria falando aqui uma inverdade. Porque, na verdade, nós já começamos com um número. Estabelecimentos com superlotação, ele não obedece ao requisito legal de ter ali um número X de preso por cela. E se nós observarmos o sistema do Distrito Federal, que é um dos melhores do país, porque tem investimento, né, talvez tem investimento muito maior do que nos outros estados. Não estou dizendo que é um investimento ideal, mas tem investimento maior do que os outros estados. Nós vamos ver que o primeiro problema que se verifica é da superlotação. Você tem um número de presos maior do que aquele que a lei prevê. Uhum. Né? A lei, inclusive, estabelece metro quadrado, 6 metros quadrados por preso, salvo engano. Já tem um tempo que eu estou afastado da matéria, mas eu acho que é isso. A lei também prevê possibilidade de trabalho para o preso do regime fechado, também ele também pode trabalhar internamente. E hoje nós sabemos que na maior parte dos estabelecimentos prisionais do Brasil existe um número bastante reduzido de vaga para trabalho. Ou seja, você tem preso apto a trabalhar, mas você não tem vaga. E principalmente no regime fechado, onde você tem que ter alguns cuidados, porque o preso do regime fechado, ele é um preso que requer alguns cuidados. Então, nem todo trabalho ele pode fazer. E então deve existir essa adequação por regime, porque à medida porque no regime fechado a gente trata com o preso que, em tese, ele merece um cuidado maior, porque ele cometeu um crime que geralmente é grave e ele precisa ser acompanhado, ele precisa ser testado, de forma que quando ele galgar para o próximo regime, ele realmente tenha condições de passar para um regime menos rigoroso. E esse é um dos problemas também que a execução enfrenta, né? Que é a falta de trabalho. E aí vamos para o regime semiaberto. No regime semiaberto é onde encontramos aí a maior parte de estabelecimentos prisionais inadequados. Estabelecimentos prisionais que, na verdade, eles apenas ganham o nome de estabelecimento destinado ao semiaberto. Uhum. Mas quem for lá visitar e conhecer a lei de execução penal vai achar que está visitando um estabelecimento de regime fechado. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Enaldo Moreira, vai falar sobre a atuação do Legislativo. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. Terminam no dia 5 de abril as inscrições dos 6º Jogos Nacionais da Magistratura. O evento, que será realizado em São Paulo entre os dias 17 e 20 de abril, vai incentivar a prática esportiva e a aproximação dos magistrados. Podem participar as associações e magistrados filiados à AMB, além dos seus dependentes. A inscrição é de graça no site amb.com.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Enaldo Moreira, falou sobre a problemática da falta de investimento na execução das penas privativas de liberdade. Agora vamos abordar a atuação do Legislativo nessa questão. Doutor Enaldo, o que o Legislativo tem feito nos últimos tempos para corrigir o sistema prisional? Eu diria que o Legislativo ele tem feito
em grande parte, o que tem que fazer, ou seja, editado normas que regulamentam o sistema de cumprimento de pena privativa de liberdade, mas o que acontece é que essas leis não são cumpridas pelo Executivo. Por quê? Por falta de investimento, por falta de vontade política. O sistema prisional, a pena de prisão, é um sistema caro e o que nós temos verificado na prática é que o Executivo não gosta de investir nessa área. E o Legislativo faz leis que são descumpridas. E então existe uma distância, um distanciamento entre a lei que foi criada pelo Legislativo e o que acontece na prática dentro de um presídio. Mas o que acontece que essas leis não são cumpridas? Essas leis não são cumpridas por falta de vontade política. Ou também, e aí eu trago aqui uma outra questão, eu acho que o sistema criminal como um todo, ele deveria ser tratado de forma muito mais técnica do que é hoje. O Legislativo, muitas das vezes, ele é levado por esses movimentos que a gente chama movimento lei e ordem, né? O pessoal do pega, mata, esfola, e se criam leis que não guardam uma proporcionalidade com o orçamento. Então, quando você cria um tipo penal, você estabelece uma pena para quem comete um determinado desvio de conduta, você está estabelecendo um tempo ali de pena, e se for pena de prisão, sempre que o Legislativo ele edita um tipo penal e prevê uma pena de prisão, ele não se preocupa se o Estado vai ter recurso para manter aquele número de pessoas alcançadas por aquela lei por aquele determinado período. Então, o que eu defendo hoje, o que eu sempre defendi, é que esse trabalho legislativo, no que toca à questão criminal, deveria ser estudada com as demais áreas, ou seja, deveria vir, ou seja, nós vamos fixar uma pena que dure X, porque isso aqui é possível de ser executado pelo sistema. Eu tenho tantos presos e eu tenho tantas vagas. Agora, isso não existe. Uhum. Esse trabalho é feito muito na base do atender o eleitorado. E atender o eleitorado, às vezes, cria esse tipo de distorção, onde você tem muito mais crime, muito mais pena do que o sistema prisional consegue absorver. A legislação penal, ela atende à realidade do sistema prisional? Segundo o Ministério da Justiça, o sistema prisional brasileiro conta com mais de 500 mil presos. Sim, exatamente, 500 mil presos. Agora, eu trago aqui um outro número, daqueles mandados de prisão que não foram cumpridos. Porque, para mim, essa é a pior impunidade que existe. Impunidade e gasto desnecessário. Imagine você que para cada mandado de prisão expedido no Brasil, você tem um promotor, você tem um juiz, você tem toda a estrutura de cartório para produzir aquilo ali. E se aquilo chega lá no órgão responsável pelo cumprimento, que é a Secretaria de Segurança em todos os estados, ou uma outra secretaria de governo destinada a essa finalidade, e não é cumprido, não porque não deva ser cumprido, porque deve, a lei assim determina, né, que o governador, que o secretário de Segurança, o secretário de Justiça cumpra esses mandados, mas eles não cumprem porque não tem vaga. Então, essa para mim é a pior distorção do sistema, porque ela gera gasto, ela gera despesa e ela não acaba em nada. E a pessoa que passa pelo teatro de um processo, que ao fim e ao cabo não chega a lugar algum, para mim essa é a pior impunidade que pode existir. A modificação ao artigo 387 do Código Processual Penal, que prevê o tempo de prisão provisória, tem alguma repercussão, por exemplo, no caso do Misael Bispo de Souza, que foi julgado recentemente? Muito bem. Antes de tratar desse caso concreto, que eu não conheço,
eu gostaria só de colocar para você, porque você trouxe um excelente exemplo sobre tentativas do Legislativo de ajudar o Executivo nessa grande problemática de conseguir vagas e de amenizar esse problema de vagas do sistema prisional. O 387, parágrafo 2º, ele é um artigo que trouxe a possibilidade, que trouxe como a modificação desse artigo, ela instituiu no nosso sistema a possibilidade do juiz da condenação usar a detração penal para fins de fixação de regime inicial. Eu exemplifico. Por exemplo, alguém que foi condenado a 8 anos de prisão. 8 anos de prisão, pelo artigo 33 do Código Penal, regime fechado. 8 anos de prisão. Independentemente se ele é primário, reincidente, pena de prisão. Muito bem. Se ele já cumpriu 1 ano preso provisoriamente, que é o chamado preso cautelar, o juiz da condenação, antes de iniciar a execução, pelo menos essa é a minha visão, a questão ainda não está muito definida nos tribunais, mas essa é a minha visão por enquanto, o juiz da condenação poderá, atendidos os demais requisitos, se ele for primário, bons antecedentes, os 59 recomendar, ele pode fixar o regime semiaberto. Ao invés de fixar o fechado, ele já fixa o semiaberto. E mais um detalhe, que eu até conversei com o professor Luiz Flávio Gomes, e ele concordou com essa posição que eu coloquei a ele. Quando chegar na execução penal, quando ele completar na vara de execução penal, que começar a execução da pena dele, ele faz jus à progressão. E aí você poderia perguntar, mas isso não é um bis in idem, ou seja, não é conceder um benefício com o mesmo tempo? Mas foi exatamente isso que eu penso que o legislador quis fazer. Ele quis criar um instituto em que o juiz da condenação fixa um regime menos rigoroso e quando chegar na execução, o juiz da execução com aquele mesmo tempo, aí usando a detração penal, não para fins de fixação de regime, mas para fins de progressão de regime. É um bis in idem? É um benefício com o mesmo tempo? Mas é o benefício para o bem. Esse pode, não é vedado. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Enaldo Moreira, vai falar sobre o papel do judiciário na execução das penas privativas de liberdade. Não saia daí, a gente volta em instantes. Ser juiz no Paraná é um grande desafio. O Paraná, em que pese seja um dos estados mais ricos da Federação Brasileira, ele possui uma grande massa de pessoas simples, humildes e que não têm os seus direitos devidamente atendidos perante o Poder Judiciário. Em razão disso, eu vejo a função do juiz no estado do Paraná não apenas como uma realização de atividades de praxe e cumprimento de decisões e proferimento de sentenças, mas até mesmo a possibilidade de transformar socialmente a comunidade na qual o juiz está vinculado. O curso Tradições Civis e Harmonização do Direito em Tribunais Europeus teve a sua data e inscrição alteradas. Agora será realizado do dia 30 de junho a 14 de julho na Universidade de Roma, na Itália. Serão oferecidas 20 vagas no curso promovido pela Escola Nacional da Magistratura, a AMB e a Universidade de Roma. As inscrições vão até o dia 31 de maio. Garanta sua vaga no site enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB O Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a problemática da falta de investimento na execução das penas privativas de liberdade e a atuação do Legislativo. Agora vamos abordar o papel do Judiciário na execução das penas privativas de liberdade. Doutor Enaldo, qual é o papel do juiz no contexto da execução penal? Bem, o juiz da execução penal é aquele que acompanha, que fiscaliza todo o cumprimento da pena privativa de liberdade. Uma vez condenado, ele recebe, né, o condenado, a vara expede uma guia de execução penal e encaminha para a vara. E a partir dali, o juiz começa a executar a pena, ou seja, a acompanhar o cumprimento daquela pena. E, mediante o cumprimento daqueles 2 requisitos que eu mencionei no início, o requisito objetivo e subjetivo, ele
concede os benefícios para que ele possa progredir, passando por todos os regimes até finalmente ganhar a liberdade, voltar ao convívio social. Além disso, o juiz da execução penal exerce um papel fundamental que é o de fiscalização dos estabelecimentos prisionais. E aí eu diria que esse talvez seja a missão mais complicada do juiz da execução penal, porque ele se depara com um problema que é de difícil solução. Imagine você que o juiz, ao se deparar com um estabelecimento do regime fechado ou semiaberto inadequado, ele pode interditar esse presídio. E aí eu te pergunto se surgisse a seguinte questão: uma vez interditado, o governo dissesse: eu não tenho onde colocar as pessoas que estão lá. Então, o que é melhor? Interditar e colocar todos os criminosos dali, muitos perigosos, em liberdade, ou conviver com aquilo e tentar, de alguma forma, melhorar. E eu diria a você que a maior parte dos juízes da execução convivem com isso, porque é um problema que não está na mão do judiciário resolver, porque é um problema que o governo, o executivo, a quem compete resolver esses problemas de falta de investimento no sistema prisional, porque eu tenho certeza absoluta, e disso eu não tenho dúvida, o judiciário, com raríssimas exceções, ele cumpre à risca a lei de execução penal no que diz respeito à concessão de benefícios. Ou seja, todos aqueles que devem estar em liberdade, todo juiz de execução penal trabalha diuturnamente para colocar as pessoas na data marcada em liberdade. Agora, um problema que ele não consegue resolver é o problema de falta de investimento, de falta de vaga, de adequação do sistema, e ele não tem como resolver e às vezes ele tem que conviver com essa situação, porque se ele tomar uma decisão mais enérgica, ele agrava uma situação que já é por demais difícil. O juiz da execução penal, ele pode fixar um regime menos rigoroso do que o estabelecido na sentença? Em tese, sim. Eu até trago aí um exemplo que, em razão desse processo do mensalão, hoje se discute a possibilidade de fixar um regime mais favorável para aqueles que foram condenados no mensalão. Ou seja, eles foram condenados, salvo engano, alguns crimes ali são punidos apenas com detenção, e sendo punido com detenção, o regime mais rigoroso do crime punido com detenção é o semiaberto. E agora começou-se a se discutir no Supremo, essa questão será levada a julgamento, eu acredito, com relação ao regime prisional semiaberto, quando ele foi inadequado, e a gente sabe, eu como juiz da execução lá em 2000, a gente já fazia congresso e já alertava para esse problema há muitos anos atrás. Isso é um problema muito antigo, muito velho, de inadequação. Mas somente agora resolveram discuti-lo, ou seja, se o Supremo entender que o estabelecimento prisional que vai receber, por exemplo, alguém condenado pelo mensalão, né, que for condenado, é inadequado, e o Supremo entender que, nesse caso, ele tem direito a um regime menos rigoroso, como, por exemplo, prisão domiciliar, é isso que vai acontecer. E é isso que qualquer juiz pode fazer. O senhor falou em penas alternativas de liberdade. Explica pra gente quais são elas. A pena restritiva de direito, ou pena alternativa, ela basicamente são as seguintes modalidades: prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, mais conhecida como cesta básica, o que eu não gosto, a lei não usa essa terminologia cesta básica, é prestação pecuniária, e essas penas, elas são estabelecidas em substituição a uma pena privativa de liberdade, menos rigorosa, é bom que se diga, geralmente não, em todos os casos regime aberto, praticamente em todos os casos. Como se dá a execução da pena alternativa e como o judiciário fiscaliza e executa essa modalidade? A execução das penas alternativas, eu tive a oportunidade aqui no Distrito Federal, eu fui o primeiro juiz do Distrito Federal a trabalhar numa vara de execução destinada exclusivamente ao acompanhamento de penas alternativas. A pena alternativa, ela se dá na rua, ela se dá em instituições públicas ou privadas. Ou seja, aquele que é condenado a prestar serviço, ele é encaminhado pelo juiz da execução de penas alternativas
para uma instituição, que pode ser tanto pública quanto privada, e lá ele vai prestar aquele número de horas. É um trabalho imposto pela lei? Sim, é um trabalho imposto pela lei. A lei prevê a possibilidade de, atendido alguns requisitos, e é bom que se diga que a pena privativa a pena restritiva de direito ou pena alternativa, ela, pelo menos a curto prazo, ela não é uma solução para o sistema prisional. Isso é bom que fique claro, porque a pena alternativa, ela só é destinada para aqueles crimes que não cabe pena de prisão. Então, em quais crimes? Aqueles punidos com pena de no máximo 4 anos, os crimes cometidos sem violência e sem grave ameaça. Quais crimes, por exemplo? Por exemplo, o furto. No furto é possível. No roubo, que já tem violência, não é possível. No homicídio, não é possível. Na lesão corporal leve, que é um crime cometido com violência, mas sendo de natureza leve, essa é a única exceção, o legislador prevê essa possibilidade de pena alternativa. Mas a pena alternativa, ela é uma solução para o sistema prisional a longo prazo. Se nós conseguirmos, através da pena alternativa, diminuir os índices de reincidência, nós vamos conseguir, de alguma forma, contribuir para esse problema de vagas do sistema prisional, já que a pena de prisão ela tem uma reincidência altíssima. Obrigada. Chegou a hora da gente conhecer, no quadro Vida de Juiz, um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Gilmar Luiz Coelho, sou magistrado em Goiás, presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás. Eu optei por ser magistrado, pois entendo que é importante essa função e com ela eu posso, com a minha condição de pessoa justa, praticar a justiça. E a dica para quem deseja ingressar na magistratura é que o candidato estude bastante, que seja uma pessoa ponderada, de bom senso, isso aí ajuda muito na profissão. Agradeço ao juiz Reinaldo pela entrevista. Eu que agradeço, Renata. Obrigado pela oportunidade. O nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.